Capítulo 5. Viciado em bala de limão, pássaro que não voa e poço seco. Depois de guardar a louça do café da manhã, peguei a bicicleta e fui à lavanderia em frente à estação. O dono era um homem magro de 45 anos, com rugas profundas na testa. Ouvia uma fita cassete de Percy Faith e sua orquestra no toca-fitas sobre a prateleira. Era um aparelho da JVC de grande porte, com um alto-falante específico para baixos. Ao lado, havia uma pilha de fitas. A orquestra tocava Tara's Theme, em um arranjo esplêndido de cordas. No fundo, com movimentos ágeis, o dono passava a vapor uma camisa e assoviava acompanhando a música. Fiquei diante do balcão e expliquei. Sinto muito, mas deixei a gravata para lavar no final do ano passado e esqueci de vir pegar. Para um mundinho pacífico daquele homem, o meu surgimento às 9h30 da manhã parecia a visita de um mensageiro da tragédia grega trazendo más notícias. Imagino que você não tenha mais sua via, disse o dono da lavanderia com a voz sem profundidade. Não falou aquilo para mim, e sim para o calendário pregado na parede ao lado do balcão. A foto do mês de junho era uma paisagem dos Alpes. Uma boiada pastava tranquilamente num vale verde. No fundo, dava para ver o Matterhorn ou o Mont Blanc cercado por nuvens. O dono olhou para o meu rosto como se dissesse: já que tinha se esquecido, por que foi se lembrar? Seu semblante era franco e persuasivo. Final do ano passado? É difícil, porque já faz meio ano. Bom, vou dar uma olhada mesmo assim. Ele desligou e deixou o ferro de pé na tábua de passar roupa e foi procurar nos fundos, assoviando a música tema de Amores Clandestinos, que saía do toca-fitas. Eu tinha assistido a esse filme com a minha namorada na época do colégio. Troy Donahue e Sandra Dee estão no elenco. Como era uma sessão dupla de cinema, se não me engano, assistimos também a Bastam 2 Dias para Amar. Pelo que me lembre, não achei Amores Clandestinos muito interessante. Ainda assim, ao ouvir numa lavanderia a música tema do filme 13 anos depois, só conseguia me recordar de coisas boas dessa época. Você me disse que é uma gravata azul com bolinhas? Perguntou o dono da lavanderia. O seu nome é Okada? É. Você tem sorte, disse ele. Logo que cheguei em casa, liguei para minha esposa no trabalho. Achei a gravata. Nossa, que legal! A voz dela traía um tom artificial, como um adulto que elogiasse uma criança que tirou notas boas. Isso me causou certo desconforto. Eu deveria ter esperado o horário do almoço para ligar. Que bom que achou! Olha,
Não posso falar muito. Deixei uma chamada em espera. Poderia me ligar na hora do almoço? Claro, respondi. Desliguei o telefone, fui até o alpendre com o jornal debaixo do braço, deitei de bruços e, como sempre fazia, abri a página de classificados. Com calma, li de ponta a ponta os anúncios de emprego, cheios de sugestões e códigos incompreensíveis. Havia uma grande variedade de profissões divididas de maneira organizada por folhas, separadas por quadros, como em um mapa de localização dos túmulos de um cemitério. Apesar disso, parecia praticamente impossível encontrar uma profissão que combinasse comigo. Dentro de cada quadro, havia informações ou dados, mesmo que fragmentados, mas aquilo não chegava a formar nenhuma imagem, por mais que tentasse. Para mim, os nomes, os símbolos e os números dispostos estavam tão fragmentados e dispersos como os ossos de um animal cuja forma original já não pudesse mais ser recuperada. Quando eu olhava por muito tempo os classificados, invariavelmente sentia certo tipo de paralisia. Ficava sem saber o que buscar, sem saber para onde ir ou não ir. Tudo se tornava cada vez mais confuso. Como de costume, ouvi o canto do pássaro de corda em alguma árvore. Ric, ric. Deixei o jornal de lado, me sentei e observei o quintal encostado no pilar. Depois de um tempo, o pássaro de corda voltou a cantar. O som vinha da copa do pinheiro do quintal vizinho. Por mais que tentasse, não consegui ver o pássaro. Só ouvia o ric, ric, como sempre. De qualquer forma, o mundo já tinha corda para mais um dia. Antes das 10, começou a chover. Era uma chuva tão fina que nem dava para saber direito se estava mesmo chovendo. Só ao forçar a vista se percebia que chovia. Sentado no alpendre, concentrei meu olhar por um momento na esperança de enxergar a linha divisória que deveria separar os dois mundos, o que chovia e o que não chovia. Não sabia o que fazer até o almoço. Fiquei na dúvida entre nadar na piscina pública perto de casa ou procurar o gato no beco. Encostado no pilar do alpendre, pensei por um tempo, observando a chuva que caía no quintal. Piscina, gato. Por fim, resolvi procurar o gato. Malta Canoa tinha dito que o bicho não se encontrava mais perto de casa, mas por algum motivo, naquela manhã eu estava com vontade de procurar o gato. Afinal, procurá-lo já fazia parte do meu cotidiano, e talvez Kumiko se alegrasse um pouco ao saber do meu esforço. Decidi não levar o guarda-chuva e vesti uma fina capa de chuva. Calcei os tênis, coloquei a chave de casa e algumas balas de limão no bolso e saí. Assim que atravessei o quintal e coloquei a mão sobre o muro, ouvi o telefone tocar. Prestei atenção em silêncio, sem mudar de posição. Apesar disso, não consegui distinguir se era o aparelho de casa ou o telefone de algum vizinho que tocava. Todos tocam da mesma maneira quando a gente sai de casa. Acabei desistindo de tentar. Pulei o muro de blocos de concreto e saí no beco. Senti a grama macia na borracha fina da sola do tênis. O beco estava mais silencioso do que o normal. De pé, permaneci parado por um tempo, prendendo a respiração. Apurei os ouvidos
mas não escutei nenhum som. O telefone já tinha parado de tocar. Nada de canto de pássaro, nem de barulho da cidade. O céu estava completamente tingido de um cinza uniforme. Em dias como aquele, as nuvens deviam absorver os diferentes sons da superfície terrestre. E não apenas os sons. Outras coisas. Quem sabe, até as sensações. Com as mãos no bolso da capa, cheguei à frente da casa vazia, passando pelo beco estreito. A casa de 2 andares continuava deserta e silenciosa, com as persianas fechadas. Despontava com muita melancolia entre as nuvens baixas e carregadas, como um cargueiro que tivesse sido abandonado depois de encalhar em um recife numa longínqua noite de tempestade. Se as ervas daninhas não tivessem crescido no quintal desde a última vez, eu seria capaz de acreditar em alguém que me contasse que aquele lugar estava parado no tempo. Por conta da chuva que durou alguns dias, as folhas verdes dos capins brilhavam e liberavam um odor selvagem que somente os seres que criam raízes no solo conseguem liberar. Bem no meio do Mar Verde, o pássaro de pedra estava com as asas abertas, prestes a alçar voo, exatamente como da outra vez. Só que não havia nenhuma chance de alçar voo. Eu sabia disso e o pássaro também. Ele estava preso e apenas aguardava o momento em que seria levado ou destruído. Não havia outra possibilidade de sair daquele quintal. A única coisa que se movia ali era uma borboleta branca que esvoaçava sobre os capins com o ar de alguém que procura algo, mas se esqueceu do quê? Depois de vasculhar por uns 5 minutos, ela voou para longe. Fiquei observando o quintal por um tempo, chupando a bala, encostado na cerca de tela. Não havia sinal de gato. Não havia sinal de nada. Era como se alguma extraordinária força tivesse interrompido o fluxo natural e estagnado o lugar. Senti a presença de alguém atrás de mim e me virei. Ninguém. Apenas a cerca da casa da frente, com um pequeno portão. Era onde a garota estava da vez passada. Porém, o portão estava fechado e não havia ninguém no quintal atrás da cerca. Tudo estava levemente úmido e silencioso. Senti o cheiro de ervas daninhas e de chuva. Senti o cheiro da capa que vestia. Debaixo da língua, a bala de limão estava pela metade. Ao respirar fundo, uma infinidade de cheiros se misturava e se tornava uma coisa só. Voltei a olhar ao redor. Não havia ninguém em nenhum canto. Agucei o ouvido e percebi bem ao longe o barulho abafado de helicópteros que deveriam estar sobrevoando acima das nuvens. O barulho ficou cada vez mais distante, até que o silêncio de antes cobriu tudo à minha volta. Na cerca de tela que circundava o quintal da casa vazia, havia um portão também de tela. Quando tentei empurrar, o portão se abriu com muita facilidade, como se me convidasse para entrar. Ele parecia me dizer que não era difícil, bastava seguir em frente. Só que entrar sem permissão em propriedade alheia, mesmo que em uma casa deserta, era uma infração às leis. E eu sabia disso sem precisar recorrer aos conhecimentos de direito adquirido ao longo dos 8 anos de trabalho em um escritório de advocacia.
Se algum vizinho me visse entrando no quintal daquela casa, suspeitasse e chamasse a polícia, logo apareceriam policiais para me interrogar. Eu diria que estava procurando por todos os cantos da vizinhança um gato desaparecido. Os policiais perguntariam meu endereço e a minha profissão. Então eu me veria obrigado a confessar que estou desempregado, o que sem dúvida levantaria suspeita. As autoridades ultimamente andavam com os nervos à flor da pele por causa dos terroristas de extrema esquerda. Na cabeça dos agentes da lei, havia bases secretas de terroristas de extrema esquerda em todas as esquinas de Tóquio, com montanhas de rifles e bombas caseiras escondidas. Talvez ligassem para o trabalho de minha esposa para confirmar a minha versão. Se isso acontecesse, comigo ficaria muito abalada. Apesar de pensar nisso tudo, entrei no quintal e, sem perder tempo, fechei o portão atrás de mim. Azar, pensei. Se for para acontecer alguma coisa, que aconteça. Se algo tiver que acontecer, que diferença faz? Não me importo. Atravessei o quintal olhando devagar à minha volta. Meus tênis não produziam nenhum som ao pisar o mato. Havia algumas árvores frutíferas não muito grandes, cujo nome desconhecia, e um espaço amplo com gramado vistoso. No entanto, tudo estava coberto por capins e era quase impossível distinguir o que havia em cada lugar. Horríveis trepadeiras estavam enroscadas em duas árvores que pareciam ter morrido por asfixia. Os pés de flor do imperador, dispostos em fileira rente à tela de arame, estavam esbranquiçados devido a alguma doença. Por um tempo, uma pequena mosca me perseguiu voando perto do meu ouvido com insistência. Passei do lado da estátua de pedra e fui até as cadeiras plásticas de jardim empilhadas perto da parede. Deixei a mais de cima, que estava suja de barro, e peguei a seguinte, não tão suja. Limpei com a mão o pó acumulado e me sentei. Como eu estava atrás das ervas daninhas que cresciam imponentes, ninguém conseguia me ver do beco. O beiral se encontrava acima da minha cabeça, de modo que eu não precisava me preocupar com a chuva. Sentado, assoviei bem baixinho, contemplando a chuva fina cair no quintal. Em um primeiro momento, não me dei conta de que estava assoviando a abertura de La Gazza Ladra de Rossini, a mesma música que eu assoviava enquanto cozinhava espaguete, antes de ser surpreendido pela ligação daquela mulher estranha. Sentado no quintal deserto, assoviando sem jeito e observando as ervas daninhas e a estátua de pedra com formato de pássaro, senti como se tivesse voltado à minha infância. Estava num lugar secreto que ninguém conhecia. Ninguém podia me ver. Diante dessa ideia, fiquei de repente bastante sereno. Coloquei os pés sobre a cadeira, dobrei os joelhos e apoiei o rosto sobre eles. Permaneci de olhos fechados por um instante. Continuava sem ouvir nenhum som. A escuridão dos olhos fechados lembrava-a de um céu coberto de nuvens, só que com o tom cinza mais escuro. De vez em quando, um pintor invisível vinha e lançava à escuridão outro tom de cinza. Cinza meio dourado, cinza meio esverdeado, cinza meio avermelhado. Fiquei admirado com a quantidade de nuances de tons de cinza. O ser humano é curioso, pensei. Consegue vislumbrar uma incrível paleta de cinza apenas fechando os olhos por 10 minutos. Continuei assoviando sem pensar em nada, contemplando a infinidade de tons de cinza. Ei!
chamou uma voz. Abri os olhos depressa e, inclinando-me para o lado, conferi o portão da cerca entre as ervas daninhas. Estava aberto. Alguém tinha entrado depois de mim. O meu coração disparou. Ei! Repetiu a voz. Era a voz de uma mulher. Ela apareceu de trás da estátua de pedra e veio na minha direção. Era a garota que tomava banho de sol no quintal da casa da frente. Estava usando a mesma regata azul clara da Adidas e short. Arrastava de leve a perna. A única diferença desta vez era que não usava óculos escuro. Afinal, o que você está fazendo aí? Perguntou ela. Estou procurando o gato, respondi. Sério? Não é o que parece. Acho que você não vai encontrar gato nenhum se ficar assoviando de olhos fechados. Corei um pouco. Eu não me importo. Agora, se um desconhecido flagrar você assim, vai achar que é um tarado. Você tem que tomar cuidado. Você não é tarado, é? Acho que não. Ela se aproximou, escolheu demoradamente a cadeira com menos sujeira da pilha perto da parede. Checou mais uma vez com cuidado e se sentou. Além disso, não sei o que você assoviava, mas não parecia uma música. Por acaso, você é gay? Acho que não. Por quê? Porque ouvi dizer que homossexuais assoviam mal. É verdade? Bom, não sei. Para falar a verdade, não me importo nem um pouco com isso. Como você se chama? Toru Okada. Ela repetiu algumas vezes o meu nome baixinho. Não é um nome muito interessante o seu. Talvez até não seja. Mas Toru Okada tem um quê de ministro de Relações Exteriores do pré-guerra. Isso eu já não sei, porque não sou das melhores em história. Enfim, tanto faz. Então, Toru Okada, você não tem algum apelido ou algo mais fácil de pronunciar? Pensei, mas não me ocorreu nada. Nunca fui chamado por apelido. Por que será? Não, respondi. Nunca chamaram você de urso ou sapo? Não. Puxa, lamentou ela. Então pense em algum. Pássaro de corda. Falei. Pássaro de corda? Repetiu ela, olhando para mim com a boca meio aberta. O que é isso? É um pássaro que dá corda no mundo toda manhã em cima da árvore, expliquei. Ele canta assim, hic, hic, hic. Ela continuou me encarando em silêncio. Eu suspirei. Esse nome me ocorreu agora. Esse pássaro vem todo dia perto de casa e fica cantando em cima de uma árvore na vizinhança. Só que até hoje nunca vimos ele. Ah, é? Tudo bem, então. Não é um apelido muito sonoro, mas
É bem melhor do que touro ou cada. Não é mesmo, pássaro de corda? Obrigado. Ela colocou os pés na cadeira e apoiou o rosto nos braços sobre os joelhos. E como você se chama? Perguntei. Mei Kazahara. Mei de maio. Você nasceu em maio? É claro! Não acha que seria estranho se eu me chamasse Mei e tivesse nascido em junho? Você tem razão. E você continua faltando às aulas? Eu estava o tempo todo de olho em você, pássaro de corda, revelou Mei Kazahara sem responder a minha pergunta. De binóculo dentro de casa, fiquei olhando você abrir o portão de tela e entrar no quintal. Eu sempre carrego um binóculo pequeno e fico vigiando esse beco. Talvez você não saiba, mas pessoas de todo tipo passam por aqui. Não só pessoas, muitos bichos também. Pode me dizer, afinal, o que você estava fazendo sozinho, sentado num lugar assim? Eu só estava distraído. Fiquei assoviando, lembrando coisas do passado. Mei Kazahara roeu uma unha. Você é meio estranho. Não sou estranho. Todo mundo faz isso. Talvez, mas ninguém faz isso no quintal da casa abandonada do vizinho. Se você quer ficar assoviando distraído, lembrando o passado, deve fazer isso no seu próprio quintal. Ela tinha toda a razão. Bom, mas o gato Noburo Vataya ainda não voltou? Perguntou ela. Balancei a cabeça. Você, por acaso, não viu o gato depois daquela vez? Arrisquei. Um gato marrom listrado, com a ponta do rabo um pouco curvada? Não vi nenhuma vez. E olha que prestei bastante atenção. Mei Kazahara retirou o maço de roupa do bolso do short e acendeu um cigarro com fósforo. Fumou por um tempo em silêncio e depois mediu meu rosto. Ei, é impressão minha ou você perdeu um pouco de cabelo? Involuntariamente levei a mão à cabeça. Não, não aí, exclamou Mei Kazahara. É na testa. Você não acha que suas entranhas aumentaram? Bem, não notei. Você vai ficar calvo. Começa com as entradas, eu sei. No seu caso, as entradas vão aumentando aos poucos, assim. Ela segurou e puxou os próprios cabelos para trás, expondo a testa branca para mim. É melhor você tomar cuidado. Eu levei as mãos à minha testa. Talvez fosse só impressão, mas senti que as entradas tinham aumentado um pouco. Fiquei meio preocupado. Que tipo de cuidado? Bom, na verdade, você não pode fazer nada, disse ela. Não existe remédio para a calvície. Quando chega a hora de alguém ficar careca, não tem como evitar. Claro, é fácil dizer para alguém que começa a perder os cabelos que é preciso tomar cuidado para não ficar careca. Mas isso é mentira. Mentira!
Basta prestar atenção nos mendigos de meia-idade deitados perto da estação de Shinjuku. Não tem um só careca. Você acha que eles lavam o cabelo todo dia com o shampoo da Clinique ou da Sassoon? Que passam algum creme na cabeça? Os fabricantes de shampoo inventam um monte de histórias para arrancar dinheiro de quem perde cabelo. Entendi, eu disse, impressionado. Mas como você sabe tanto sobre a calvície? Volta e meia trabalho para um fabricante de perucas. Já que não estou indo às aulas e sobra tempo, faço enquetes, pesquisas, essas coisas. Por isso sei tanto sobre carecas. Pois é, reforçou ela, jogando o cigarro no chão e pisando sobre a guimba. Essa fabricante proíbe o uso da palavra careca. A gente tem que dizer senhores com poucos cabelos. Sabe, careca, na verdade, é um termo pejorativo. Uma vez falei por brincadeira, senhor com deficiência de cabelos, e levei uma bronca. Disseram que eu não posso brincar com essas coisas. Todos lá levam o trabalho bem a sério, entende? Aliás, as pessoas em geral levam tudo bem a sério. Eu tirei uma bala de limão do bolso, coloquei na boca e ofereci uma Meika Zahara. Ela balançou a cabeça e puxou outro cigarro. Ei, pássaro de corda, você estava desempregado, não é? Continua desempregado? Continuo. Você não gostaria de ter um trabalho sério? Gostaria. Comecei, mas logo perdi a confiança e corrigi. Não sei. Quer dizer, talvez eu esteja precisando de um tempo para pensar. Não sei bem o que quero, por isso não consigo explicar direito. Meika Zahara me encarou por um tempo, roendo as unhas. Escute, pássaro de corda, você não gostaria de trabalhar comigo de vez em quando? Para essa fabricante de perucas? Eles pagam mal, mas o trabalho é fácil e o horário é bem flexível. Nada muito complicado. De repente, um trabalho temporário como esse ajude a esclarecer melhor muitas coisas. Serve para esparecer também. Não é má ideia, pensei. Não é má ideia, eu disse. Ok. Então, da próxima vez, vou chamar você. Onde você mora mesmo? É um pouco difícil de explicar. Você tem que seguir sempre esse beco e virar algumas vezes até avistar uma casa com um Honda Civic vermelho estacionado à esquerda. No para-choque tem um adesivo. Que a paz prevaleça na terra. A minha casa é logo depois desta, e como o portão não dá para o beco, você tem que pular um muro de blocos de concreto. É um muro um pouco mais baixo do que eu. Certo. Consigo pular sem problemas um muro dessa altura. O seu pé não dói? Ela emitiu um som semelhante a um suspiro e soltou uma baforada. Não, é só fingimento. Eu finjo puxar a perna porque não quero ir à escola. No início, fazia isso só na frente dos meus pais, mas acabou virando hábito.
Ultimamente, finjo que o pé dói mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo quando estou sozinha no quarto. Eu sou perfeccionista, sabe? Até porque, para enganar os outros, você precisa primeiro enganar a si mesmo. Ei, pássaro de corda, você é corajoso? Não muito. E curioso? Só um pouco, sim. E não acha que a coragem e a curiosidade andam lado a lado? Perguntou Mei Kazahara. Quem tem coragem tem curiosidade e vice-versa, não? Talvez a curiosidade e a coragem andem juntas, dependendo da situação, como você disse. Situações em que alguém entra na casa dos outros sem permissão, por exemplo. Exatamente. Concordei, rolando a bala de limão sobre a língua. Quando a gente entra na casa dos outros sem permissão, a curiosidade e a coragem parecem agir ao mesmo tempo. Dependendo da situação, a curiosidade pode despertar a coragem, mas na maioria das vezes, a curiosidade desaparece depressa. Já a coragem segue um caminho bem mais longo. A curiosidade é como aquele amigo simpático em que não podemos confiar. Ela pode estimular você a fazer as coisas, mas desaparece totalmente em algum momento. Nessa hora, você precisa reunir sozinho toda a coragem que tem e seguir em frente. Ela refletiu por um tempo. Pois é, podemos pensar dessa forma também, disse Mei Kazahara antes de se levantar da cadeira, limpar com a mão a sujeira do short e olhar para mim de cima. Escute, pássaro de corda, você não quer ver o poço? Poço? Repeti. Poço? Pensei. Aqui tem um poço seco. Eu até que gosto desse poço. Quer ver? Atravessamos o quintal, contornamos a casa e encontramos o poço. Era um poço redondo de cerca de 1,5 metros de diâmetro e estava fechado com 2 grossas tábuas de madeira. Sobre a tampa, 2 tijolos de concreto serviam de peso. Perto da abertura, que despontava a mais ou menos 1 metro de altura do chão, uma árvore antiga se erguia como uma guardiã. Devia ser uma árvore frutífera, mas eu não sabia o nome. O poço parecia abandonado há muito tempo, como tudo na propriedade. Uma espécie de insensibilidade esmagadora reinava no local. Talvez os objetos inanimados ficassem ainda mais inanimados quando não havia ninguém observando. Ao analisar o poço de perto, com cuidado, percebi que datava de uma época anterior às coisas ao redor. Provavelmente já existia muito antes da construção da casa. A madeira das tábuas tinha um aspecto bem velho. A mureta era firme e cimentada, embora uma camada de cimento tivesse sido adicionada à mureta original para reforçá-la. Até a árvore ao lado do poço parecia reivindicar que estava ali muito antes das outras árvores. Retirei os tijolos e uma das tábuas de madeira no formato de meia-lua. Apoiei as mãos na abertura e me curvei para observar o interior do poço, mas não consegui enxergar o final. Parecia um poço bem fundo. A metade dele estava envolvida na escuridão. Inspirei o ar. Senti um leve cheiro de mofo. Não tem água, disse Mei Kazahara. Poço sem água. Pássaro que não voa, poço sem água, pensei. Beco sem saída e...
Ela apanhou no chão uma lasca de tijolo e jogou no poço. Depois de um tempo, ouvimos um ligeiro som seco. Pof! Tão seco que se reduziria a pó se fosse amassado com as mãos. Saí da abertura e olhei para Meika Zahara. Por que não tem água? Será que o poço secou? Será que foi tapado por alguém? Ela encolheu os ombros. Se tivessem tapado, teriam coberto tudo. Não faz sentido fechar até a metade e deixar um buraco. Alguém pode cair. É perigoso, não acha? Tem razão, reconheci. Deve ter secado por algum motivo. De repente, me lembrei das palavras do Sr. Honda. Quando o fluxo estiver para cima, basta encontrar a torre mais alta e subir até o topo. Quando o fluxo estiver para baixo, basta encontrar o poço mais fundo e descer até as profundezas. Pelo menos eu já tinha achado um poço. Voltei a me inclinar sobre a abertura do poço e observei as trevas lá embaixo, sem pensar em nada especial. Fiquei admirado com a escuridão tão profunda em plena luz do dia. Limpei a garganta tossindo. No meio do breu, a tosse pareceu ser de outra pessoa. Na saliva ainda restava o gosto da bala de limão. Coloquei a tábua tampando o poço e os tijolos por cima. Olhei o relógio de pulso. Já eram quase 11h30. Precisava ligar para Kumiko na hora do almoço. Preciso voltar para casa, avisei. Meika Zahara fez uma careta. Está bem, pássaro de corda. Volte para casa. Quando atravessamos o quintal, o pássaro de pedra continuava encarando o céu com seus olhos vazios. O céu ainda estava completamente coberto por nuvens carregadas, mas já não chovia. Meika Zahara arrancou um punhado de folhas de capim e jogou no ar. Como não havia vento, as folhas caíram perto dos pés. Ainda vai demorar muito para cair à tarde, não é? Observou ela sem olhar para mim. Vai, respondi.